Olá, querido! Seja bem-vindo ao nosso devocional do mês. Esse mês nós trataremos sobre o tema santidade e eu queria rapidamente desenvolver com vocês 3 passos para andar em santidade. O que é andar em santidade? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero começar com 2 textos. O primeiro deles está em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, e diz assim, olha, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então Deus está falando para nós, sejam santos porque eu sou santo. E o segundo texto está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Na parte final do versículo 14, diz assim, olha, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o que é santidade? Muita gente acha que santidade está ligado à forma que eu me visto, ao que eu falo, ao que eu como, à maneira que eu me comporto, às músicas que eu ouço. Outras pessoas acham que santidade é apenas não cometer determinado tipo de pecado. Ah, se eu tenho uma vida sexual pura, eu sou santo. Ou se eu não roubo ninguém, eu sou santo. Só que não. Santidade é algo muito maior. Quem pensa dessa maneira acha que a santidade é algo apenas exterior, quando na verdade santidade é algo que começa de dentro e que é visto do lado de fora. Na verdade, santidade é algo muito mais para se viver do que para se mostrar. Mas então, o que é santidade? Santidade é um relacionamento de intimidade com Deus tão profundo que me leva a ser igual a Deus. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu me pareço com Ele e mais eu vivo em santidade. Então a palavra-chave de santidade é relacionamento. Relacionamento com Deus. Santidade é buscar se aproximar de Jesus a tal ponto que tudo que eu faça, que tudo que eu fale, que tudo que eu pense, esteja próximo daquilo que Deus quer falar, pensar ou fazer. E isso só é possível por meio de um relacionamento. Max Lucado, eu separei aqui para nós, diz o seguinte: santidade não é procurar ser estranho. Santidade é procurar ser igual a Jesus. Então, santidade é ser igual a Jesus. E eu queria deixar 3 passos para que nós possamos viver uma vida em santidade. O primeiro deles, desenvolva uma cultura espiritual. Sim, parece algo simples, algo repetitivo, mas sim, se você quer andar em santidade, você precisa ser íntimo do céu. Você precisa desenvolver essa cultura espiritual. E o que é uma cultura espiritual? Se você quer ter uma vida de santidade, você precisa mergulhar nas Escrituras, você precisa ler a Bíblia, você precisa se encher da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer ser santo, se você quer se parecer com Deus, aqui na Bíblia que você vai entender como Deus age, como Deus pensa e o que Ele espera de nós. Ainda sobre a questão de desenvolver uma cultura espiritual, você tem que ter uma vida de oração. Não é admissível um cristão que não ore. Tempo devocional, tempo a sós com Deus, ele tem que ser algo imperativo na nossa vida. Você tem que acordar de manhã e antes de tomar o seu café, fazer o seu tempo de oração, ler um tempo da palavra. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Comece devagar. Comece lendo um capítulo. Comece orando 5 minutos. Depois aumente para 2 capítulos e 10 minutos. E quando você vir, você já está orando muito tempo e lendo vários capítulos. Mas tem mais. Ainda nesse passo, jejue. Desenvolva uma cultura de jejum, de mortificar a própria carne, de matar o seu eu e de se santificar. Então o primeiro passo é desenvolva uma cultura espiritual. Mas em segundo lugar, o seu segundo passo, mude o seu estilo de vida. Olha, se você quer viver em santidade, você precisa mudar a rota, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você já não vai mais se vestir como você se vestia. Você já não vai mais falar como você falava. Você já vai procurar amizades diferentes, porque se a sua amizade é aquela que te leva para a balada, é aquela que te faz beber, encher a cara, é aquela que te oferece droga, você vai mudar o seu círculo de amizades. Você vai ter comportamentos diferentes. Você vai deixar de frequentar lugares que te levam a se afastar de Deus. Então, o segundo passo, mude o seu estilo de vida. Procure lugares, procure amigos, procure ter comportamentos que te aproximem de Deus, que façam com que você viva o que a Bíblia nos ensina, que faça com que você viva aquilo que Deus espera de você. E o terceiro passo para uma vida de santidade,
Entenda que você nunca será perfeito. Nós somos pecadores e nós vamos morrer pecadores. Nós fomos tocados por Deus e no momento que nós abrimos o nosso coração, nós fomos justificados. Mas a santidade, o processo de santificação, ele é um processo. Ele se iniciou no momento em que nós abrimos o nosso coração para Jesus e ele vai nos acompanhar até o final da nossa vida, quando aí sim nós seremos glorificados e iremos morar na eternidade com o nosso Pai. A santidade ela é um processo. Então, você não vai ser por um passe de mágica, um estalar de dedos, mudar de vida. Não, você vai mudando seu comportamento paulatinamente. Você vai mudando e deixando seus vícios para trás paulatinamente. Você vai continuar pecando. Mas sabe qual é a diferença? Você já não vai ser mais escravo do pecado. Você vai continuar pecando, mas o pecado não vai mais te dominar. E quando você pecar, o Espírito Santo ele vai te incomodar de tal maneira que você vai se arrepender, que você vai pedir perdão e você nunca mais vai querer viver dessa maneira. Você nunca mais vai querer viver cometendo esse pecado que você cometeu. Então, o que Deus espera de nós é vida em santidade. 3 passos são: desenvolva uma cultura espiritual, mude seu estilo de vida e entenda que você nunca será perfeito. E se você agir dessa maneira, você vai conseguir viver, sede santos, porque eu sou santo, e entender que sem santidade ninguém verá a Deus. Querido, que Deus te abençoe e que você continue caminhando nesse processo de santificação para que nós possamos glorificar o nome do nosso Senhor através de uma vida de santidade nessa terra. Um beijo no seu coração.